Oi, irmãos, estou aqui nessa live para mais um estudo da palavra do Senhor. E o tema do nosso estudo hoje é sobre ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é uma angústia, incerteza, aflição, que poderá evoluir para uma depressão. Então, a ansiedade é uma angústia muito séria, né? Você começa a se preocupar, a se afligir, ter uma preocupação exagerada. Isto pode evoluir para uma depressão. O que é depressão? Depressão é um abatimento físico ou moral. Então, devido a esta ansiedade não controlada, você pode refletir isso no seu corpo. E seu corpo se torna doente, né? Você fica abatido, sem vontade de comer, sem vontade de beber, sem vontade de se comunicar com ninguém, sem querer sair de casa. E isto é muito sério. Então, ansiedade é um problema muito sério que devemos dominá-lo. Então, em Mateus, no capítulo 6, nos versos do 25 ao 34, vou ler aqui para os irmãos, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós vemos aqui, não é, Jesus falando sobre a ansiedade, né? E muitas vezes, vou repetir bem aqui o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, Jesus fala da preocupação, né, pelas coisas materiais. Quantas vezes nós estamos ansiosos, com medo de faltar alguma coisa na nossa vida, na nossa mesa, na nossa família? Quantas vezes estamos tão preocupados, né, com este mundo?
e esquecemos do que é mais importante, que é o reino de Deus, né? Então, quantas vezes nos preocupamos porque a comida está acabando, já falei, né? Em vez de irmos até aquele que pode nos sustentar. Em vez de estarmos aos pés do Senhor, pedindo a Ele o que necessitamos, ficamos ansiosos, né? Preocupados em resolver os nossos próprios problemas. Às vezes a gente perde um emprego ou não conseguiu ainda um trabalho e bate a ansiedade, né? A preocupação, porque não estamos vendo solução para o nosso problema. Então a solução é estarmos aos pés de Jesus, com fé, sem temer, confiando, não querendo resolver você mesmo os seus problemas, mas colocando às mãos do Senhor e esperando Ele resolver, não é? Porque Deus, Jesus, Ele tem todo o poder. E se confiarmos nele, esperando com fé e paciência, no tempo dele, então nós obteremos a bênção, né? Nós obteremos a resposta. Se tivermos realmente esta fé, essa confiança, né? E buscarmos a Deus, né? Para resolver os nossos problemas, em vez de nós mesmos querermos resolvê-los sem realmente termos condição. Então, a solução é confiar completamente em Jesus, em Deus, e esperar o tempo dele. E ele vai nos ajudar. Então, ele diz, né, na palavra dele, que faz isso. Então, o verso 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, Jesus está dizendo que nós somos mais importantes do que toda a criação. Ele cita aqui as aves, mas nós, os seres humanos, somos mais importantes para Deus do que toda a criação dele. Então, de toda a criação, nós somos os mais importantes, mesmo porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. E é nós, os seres humanos, que ele quer levar para o seu céu, né? Então, ele nos diz para não nos preocuparmos, não andarmos ansiosos, porque os animais, né? No caso que ele cita aqui, as aves, elas não plantam, elas não guardam em celeiro, elas não estocam nada, não se preocupam com essas coisas, mas elas se alimentam. Deus está cuidando de todas elas. E se ele cuida assim do animalzinho que hoje vive, amanhã já não existe e não tem espírito, Deus se preocupa com eles, quanto mais nós, quanto mais Ele se preocupará conosco. Basta nós confiarmos e dependermos completamente dEle, sem querer resolver os seus problemas, os nossos problemas de nós mesmos, né? Muitas vezes nós lutamos e nós oramos e nós trabalhamos e fazemos isto e aquilo, tentando resolver os nossos problemas, mas não colocamos
Deus em primeiro lugar na nossa vida e não conseguimos resolver, porque sem Jesus, sem Deus, é impossível resolvermos nossos problemas. Então, no verso 27, Jesus diz o seguinte: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou ao curso da sua vida? Então, o que Jesus está dizendo aqui? O que a nossa ansiedade, por mais ansioso que nós estivermos ou estamos, podemos fazer alguma coisa para mudar a situação? Não podemos, nem um minuto, nem um segundo, não podemos fazer nada. O que Jesus está dizendo é que não adianta esta ansiedade, se eu não vou poder mudar esta situação. Então, por isso devemos lançar sobre Jesus as nossas preocupações, os nossos problemas e descansar, sabendo que Jesus tem todo o poder e Ele quer nos ajudar, mas para isso é necessário que confiemos nele, para que Ele possa nos ajudar. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós muitas vezes vamos até Jesus, pedimos a Ele para nos ajudar, mas não estamos deixando Ele nos ajudar, não estamos confiando verdadeiramente nele, nós mesmos queremos resolver os nossos problemas, então Deus, Ele não pode nos ajudar desse jeito, porque nós não estamos crendo e sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos lançar sobre Jesus os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas preocupações e deixar com Ele, que Ele vai nos ajudar, certo? Então Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Então toda a criação foi feita por Deus e Ele tem o domínio de tudo. Ele tem toda a autoridade. Então, os versos do 28 ao 31 diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, mais um exemplo que Jesus está dando aqui, não é? Da nossa preocupação. Então, Jesus ele dá o exemplo dos lírios no campo. Então, agora já não é mais um animal, mas sim um tipo de planta, né? Os lírios é uma árvore, né? É a natureza. Então, Deus, ele cuida de toda a sua criação. E o coração, né, dessa criação é o ser humano. Se ele cuida de toda a sua criação, ele cuida dos pássaros, dos animais, das florestas, dos animais que vivem na água, dos que vivem no ar, ele cuida de tudo, dos planetas, quanto mais de nós, né? Nós, os seres humanos que ele fez com a sua própria mão,
colocou em cada um o Espírito e nos fez conforme a sua imagem e semelhança e nos quer perto de si, não é? Então ele cuida de nós, ele cuida com todo amor, com todo cuidado. Ele é um Deus que nos ama tanto, que quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, né? Nós vimos lá no Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram, Deus não deixou esse homem para trás. Ele não abandonou, desculpe, abandonou o ser humano. Ele providenciou um meio, né, para que este homem fosse resgatado de novo, porque ele tem tanto amor por nós, os seres humanos, que ele quer que cada um de nós vá habitar com ele lá no céu. Então ele providenciou um meio para isto. O cuidado de Deus é tão grande para com a raça humana que ele deu o seu próprio filho, o seu único filho. O amor dele, vou ler bem aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, o verso 30, o verso 16, que diz assim, 3,16. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele tem esse amor. Ele amou o mundo todo, que significa todas as pessoas. Ele ama todos os seres humanos, todas as pessoas do mundo. Ele amou tanto que mesmo o homem, desobedecendo a sua ordem lá no Éden, cometendo pecado, Deus, ele quer resgatar esse homem. O cuidado dele é tão grande para conosco que ele não nos deixa para trás. Então devemos confiar em Jesus para resolver os nossos problemas. Se você tem um problema, converse com Jesus, converse com Deus, diga para Ele as suas necessidades, peça para Ele resolver os seus problemas e deixe nas mãos dele, não queira resolver você mesmo, peça a direção a Deus que Ele vai lhe dar. Confie, dependa somente de Deus. Então, o verso 32, Jesus diz o seguinte, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Então, Jesus está dizendo, são os gentios. Quem são os gentios? Gentios são as pessoas que ainda não creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. São aqueles que ainda não receberam Jesus como seu Salvador. Aqui em João, 1 João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, as pessoas são criaturas, todos nós somos criaturas de Deus. Então, Deus, Ele quer que você deixe de ser apenas uma criatura e se torne um filho dele. E como é que você se torna um filho? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, para você se tornar um filho de Deus, você tem que receber o Filho de Deus, Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, e deixar Ele
guiar a sua vida, as suas emoções, resolver os seus problemas, lhe ajudar, e assim você terá realmente os seus problemas resolvidos. Não precisa andar ansioso, preocupado. O que é que eu vou comer amanhã? Onde é que eu vou passar esses dias desempregado? Como é que vai ficar minha família? Não tenha medo, não tema. Confie somente em Jesus. Entregue o seu caminho a Ele. Confie nele e o mais Ele fará. Não deixe a ansiedade entrar na sua mente. Não deixe que Satanás se aproveite do problema que você está passando para entrar na sua mente e dominar os seus pensamentos. Tem um provérbio popular que diz que nós não podemos impedir os pássaros de voar ao redor da nossa cabeça, mas podemos impedi-los de fazer ninho. Então significa que nós não podemos impedir Satanás de jogar pensamentos ruins na nossa mente, mas nós podemos impedi-los de eles fazerem morada na nossa mente. Nós podemos rejeitar todo e qualquer pensamentos ruins que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, eles não devemos aceitar, devemos rejeitá-lo e mandar para longe e colocar pensamentos bons em nossas mentes. O verso 33, Jesus diz ainda: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, os incrédulos, como Jesus diz aqui, que os ímpios é que buscam as coisas do mundo, né? Essas pessoas não têm certeza de salvação, porque elas não têm Jesus. Então, elas querem essas coisas do mundo. A gente vê, não é? As pessoas roubando, matando, se corrompendo, fazendo tudo de ruim com as outras pessoas para adquirirem bens na terra, porque não tem esperança, não tem a certeza de ir para o céu. E Jesus mesmo diz, na sua palavra, que nós devemos guardar tesouros no céu, não na terra. Nós devemos acumular bens no céu, não é na terra. Isso não significa que nós não vamos trabalhar para ter as nossas coisas enquanto vivermos aqui. O que significa que nós não devemos colocar isso em primeiro lugar em nossas vidas. E Jesus disse que nós devemos colocar em primeiro lugar em nossas vidas o reino de Deus e a sua justiça. Então, as outras coisas, Deus vai nos dar. Não precisa andarmos preocupados. Muitas vezes a gente trabalha tanto que não tem tempo nem de ir à igreja, né? Porque estamos correndo atrás dos bens, né? Correndo atrás das coisas e esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. E enquanto não colocarmos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, então nós andamos ansiosos. A mãe, porque o filho saiu, será que vai voltar vivo? O que será que vai acontecer com ele? Em vez de estar orando, Senhor, guarde meu filho, proteja-o, mostre para ele um trabalho, que ele seja feliz. Muitas vezes estamos ansiosos, preocupados com a morte, preocupados com o que vai acontecer, né? Então, em primeiro lugar, devemos buscar o reino de Deus, devemos nos preocuparmos em ganhar pessoas para Jesus, devemos nos preocupar em ajudar as pessoas, devemos nos preocupar em abençoar a obra de Deus com as nossas ofertas, com as nossas orações,
orar pelos perdidos e até eles levando a mensagem de salvação. Então, que nós, como filhos de Deus, devemos fazer isso, né? E o verso 34 ainda diz assim, Jesus ainda diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, o amanhã não nos pertence. O que nos pertence é o hoje. E muitas vezes o hoje, né, não é nem todo o hoje, porque não sabemos se vamos chegar até o final do dia. Então, nós temos que nos preocupar a cada momento de viver como se fosse o último momento, o último segundo da nossa vida. Por isso, devemos estar sempre procurando fazer a vontade de Deus e não nos preocupando com as coisas deste mundo. Será que eu vou morrer hoje? Será que eu vou adoecer? Será que eu vou ficar aleijada? Muitas vezes nós nos preocupamos tantas coisas, em vez de estar preocupados realmente com o que devemos nos preocupar, que é em alcançar vidas para o reino de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, não devemos viver neste mundo como se fôssemos viver a nossa vida eterna aqui, porque nós não somos deste mundo. Então, Jesus mesmo disse que nós não somos deste mundo. Nós estamos aqui só de passagem. E muitas pessoas têm uma passagem longa, né? Na contagem terrena. Muitas pessoas vivem 100 anos, 90, 80. Para a contagem terrena, humana, é uma contagem longa, né? Mas para a contagem eterna, a contagem de Deus, é um segundo, né? Então, muitos vivem 20 anos, 10 anos, 30 anos, mas nós não devemos viver preocupados com o dia de amanhã. Devemos nos preocupar com o agora, com o hoje, em agradar ao nosso Deus. Então, se você está sofrendo deste problema de depressão, eu já sofri muitos anos, desde criança até uma parte da minha juventude, até que eu orei ao Senhor, pedindo a Deus que me libertasse. E o Senhor me deu um versículo que ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando o Senhor me deu esse versículo que eu li e entendi, então eu lancei sobre Jesus os meus problemas e a angústia e a ansiedade sumiram da minha vida. Não significa que não quer voltar. De vez em quando quer voltar. Mas aí eu me agarro com esse versículo e outros mais. E não deixo fazer morada na minha mente, na minha vida. Eu lanço sobre Jesus todos os meus problemas. E Ele resolve, e Ele me ajuda. E eu fico aguardando e esperando, dizendo: como será que Deus vai resolver este problema para mim? E não dura muito tempo, Jesus resolve. E às vezes uma coisa tão simples que para mim era impossível, eu vejo Jesus resolvendo da maneira tão simples. E assim como Ele faz comigo, Ele faz com você também. Basta você fazer aquilo que Ele diz. Buscar em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus. O reino de Deus é Jesus reinando no seu coração. E como é que Jesus reina no seu coração? Quando você convida Ele para entrar na sua vida, para ser o seu Salvador, para ser o seu Senhor.
e você o obedece e crê nele e faz o que ele manda. E ele diz: não andeis ansiosos, esta é a palavra dele. Não ande ansioso, não ande preocupado, não ande buscando as coisas materiais. E muitas vezes nós não obedecemos a palavra de Deus e andamos ansiosos, buscando as coisas materiais, tentando conseguir bens aqui na terra e acumular bens, como se fôssemos viver aqui a vida eterna. Então, irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos mais fiéis a Deus e obedientes à sua palavra e aumente a nossa fé. E não deixemos os nossos pensamentos dominar as nossas emoções. Que possamos confiar e não deixar a ansiedade fazer morada no nosso coração. Por nada, seja que problema for. Que possamos entregar nas mãos de Jesus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esse lançar significa deixar nas mãos de Jesus e confiar que ele vai resolver e não se preocupar, certo? Então, se você que ainda não aceitou Jesus, que não tem essa certeza de morar no céu com Jesus, que ainda não tem certeza que é um filho de Deus, é só uma criatura, porque ainda não recebeu o Filho de Deus, e quiser aceitar Jesus agora como seu único e suficiente Salvador, então ore comigo. Pai, eu te peço neste momento que tu venhas, Senhor, em nome de Jesus, habitar no meu coração, na pessoa do Espírito Santo. Eu te convido, Senhor Jesus, que tu venhas lavar todos os meus pecados, encher a minha vida do teu Espírito e venha, Senhor, fazer morada para sempre no meu ser. E ajuda-me a cada dia a ser fiel, obediente a ti. E me ajude a não andar preocupado com as coisas deste mundo, com o amanhã, porque o amanhã pertence somente a ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Então, que o Senhor nos abençoe, que Ele abençoe, que você que ouviu essa mensagem está passando por esse problema, eu peço a Jesus que lhe liberte como me libertou. Mas para que Ele faça isto, você precisa crer em Jesus e lançar sobre Ele os seus problemas. Obrigado, até a próxima.